ele com certeza está no top 3 jogadores portugueses na história. Um jogador de extrema categoria e objetividade. Não era lá muito plástico, mas era habilidoso, batia muito bem de fora da área e era ótimo no 1 contra 1. Atuou como ponta direita boa parte da sua carreira vitoriosa. Ele se envolveu em uma transferência polêmica e milionária, em que deixou o Barça como traidor e foi ao maior rival, o Real Madrid. Um jogador que já foi eleito melhor do mundo. Resumidamente, um craque de bola. Senhoras e senhores, a história dele. Luís Figo. Luís Felipe Madeira Caeiro Figo. Nasceu no dia 4 de novembro de 1972 em Almada, região próxima da capital Lisboa, Portugal. Ele iniciou no futebol muito cedo e, como grande parte dos meninos, tinha o sonho de ser um futebolista famoso um dia. Seus primeiros passos foram dados no clube de futsal do bairro, chamado de Os Pastilhas, quando tinha apenas 11 anos de idade. Foi aí então que ele chamou a atenção de um grande, o Sport, e começou a dar seus primeiros chutes nas divisões de base do clube, passando por todas as etapas, do sub-13 ao sub-19, sendo lapidado como uma das principais joias do clube para chegar ao futebol profissional, e figurando muitas vezes nas seleções de bases em competições internacionais, como por exemplo o Mundial Sub-17 de 89 e o Europeu do mesmo ano. Dos 20 anos de carreira do português, 6 foram em serviço do Sport, clube no qual deu sua primeira chance como jogador profissional na temporada 89-90. Mas ele só começou a jogar com constância e regularidade na temporada 91-92, quando deixou de ser mais uma opção do banco e se tornou titular absoluto, e ajudou muito o time, com seus gols e assistências, a fazer boas campanhas no campeonato local, o Campeonato Português. Sempre estando ali entre os 3 primeiros colocados, uma vez que Porto e Benfica sempre foram as grandes potências do futebol português. Ele começou com uma promessa muito valiosa, viu seu futebol se desenvolver ao longo desses anos e, naturalmente, vários clubes grandes da Europa começaram a cobiçar o jogador. Uma curiosidade interessante é que o Parma e a Juve tinham interesse nele, até aí tudo normal, uma vez que o Parma tinha o combustível financeiro da Parmalat, que lhe permitia fazer grandes contratações. Mas o que deu ruim foi que depois de assinar com o Parma, foi descoberto que o Figo já tinha um pré-contrato com a Juventus, ou seja, ele se tornou jogador de 2 clubes ao mesmo tempo. A Federação Italiana, sabendo da história, puniu o jogador e fez com que ele fosse impedido de ser contratado por qualquer clube da Itália durante os 2 anos seguintes. Jogando pelo Sporting, o único título que o Figo conquistou foi a Taça de Portugal, na temporada 1994-1995, derrotando o Marítimo na grande decisão. E ao todo, pelo clube português, foram 169 partidas, 23 gols e um título conquistado. Dentro desse período, Figo jogou o Mundial Sub-20 de 1991, e depois de derrotar o Brasil nos pênaltis na grande final, ficou com o título. Foi em 91, inclusive, que o Figo recebeu a sua primeira convocação para a seleção principal de Portugal. Já em 1994, na disputa da Eurocopa Sub-21, a seleção portuguesa chegou até a final de novo, prova da ótima geração, mas dessa vez perdeu para a Itália e amargou o vice-campeonato. Estou motivado e confiante em fazer uma boa temporada e espero que todos nós formemos uma equipa forte e que consigamos os nossos objetivos, que é vencer a Liga. Figo, que chegou ontem à noite a Barcelona vindo da Jamaica, onde passou umas merecidas férias, sabe que no Barça deverá reconquistar todos os dias o seu lugar. Espero fazer o melhor e ajudar naquilo que for possível e naquilo que eu puder. Então o Barcelona pagou 2,5 milhões de euros para contar com o jogador, e a sua primeira temporada na Catalunha foi sem títulos. O Barça terminou em 3º lugar no espanhol e caiu na semifinal da Copa da UEFA. O Figo fez 52 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Ao final da temporada, o Figo foi à disputa da Eurocopa com a seleção portuguesa, e eles jogaram bem, passaram invictos pela primeira fase, mas caíram diante da República Tcheca nas quartas de final. Na temporada 96-97, o Barcelona finalmente teve um desempenho aquém do que se esperava desse grande time. O clube se reforçou para ter um plantel competitivo capaz de disputar títulos. O Figo passou a contar com seu conterrâneo, o arqueiro Vítor Bahia. Outra cara conhecida desse elenco era de Pep Guardiola, além de Luís Henrique. Ambos treinaram o Barça posteriormente.
No ataque, a genialidade do búlgaro Hristo Stoichkov e, claro, Ronaldo Fenômeno. O time terminou o espanhol na segunda colocação, mas ganhou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, isso sem contar a Recopa da UEFA, também conhecida à época como Taça das Taças. O Figo fez uma temporada espetacular e foi bastante importante nessas conquistas, somando 8 gols e 6 assistências em 50 jogos. Já sem Ronaldo, mas com outro brasileiro que vivia seu auge, o Rivaldo, o time catalão finalmente conseguiu ganhar o grande campeonato espanhol, além de vencer a Copa do Rei pela segunda temporada seguida. A outra grande conquista foi a Supercopa da UEFA, contra o forte Borussia Dortmund. Os números do ponta direita foram esses: 7 gols, 7 assistências e 51 jogos. A temporada 1998-1999, que ficou marcada pelo aniversário de 100 anos do Barça, a única taça levantada foi a de La Liga, ou seja, mais uma vez o clube foi campeão do campeonato espanhol. Apesar do bonde holandês de muita qualidade, composto pelos irmãos Ronald e Frank de Boer, Cocu e Kluivert, na Champions League o clube decepcionou, não passou ao menos da fase de grupos do torneio e perdeu a Supercopa da Espanha para o modesto Mallorca. Ao longo de toda a temporada, o português somou 45 jogos, 8 bolas na rede e 17 assistências. A temporada 1999-2000 foi cheia de altos e baixos para o clube e a melhor do craque individualmente falando até então. O time amargou 2 vice-campeonatos, da Supercopa da Espanha e da Liga Espanhola. Já na Copa do Rei caiu na semifinal, assim como na Liga dos Campeões da UEFA. O Figo tinha um grau de importância dentro do clube muito grande. Para você ter uma ideia, ele chegou a ser capitão do time, algo muito raro para um jogador que não é espanhol. O último jogo dele com a camisa do Barça foi um empate em 0-0 contra o Real Sociedad. Depois disso, ele foi à Eurocopa 2000, e na volta tomou uma das decisões mais polêmicas da história do futebol. Nessa última temporada, defendendo o clube catalão, o Luís Figo entrou em campo em 51 oportunidades, meteu 14 gols e distribuiu 17 assistências. Todos esses números e as grandes atuações renderam a Figo a bola de ouro da revista France Football de 2000. Já na eleição de melhor do mundo da FIFA, ele ficou na segunda colocação. Somando essas 5 temporadas em Barcelona, o português jogou 249 partidas, fez 45 gols, deu 51 assistências e conquistou 7 taças. Na Euro 2000, o Figo chegou como grande líder técnico da seleção portuguesa. Ele marcou na estreia contra a Inglaterra, na vitória por 3-2. E novamente a seleção portuguesa fez uma boa campanha, mas não conseguiu chegar até a decisão, pois a França, de Zinedine Zidane, o único jogador melhor que o Figo na temporada passada, segundo a FIFA, bateu os portugueses e acabou com o sonho lusitano de conquistar um título de relevância, logo nas semifinais. Hace tan solo unas semanas parecía imposible que Luis Figo, un azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ahí la tienen, esa es la imagen del día. El portugués con su nueva camiseta con el número 10, acompañado por la gran leyenda madridista Alfredo Di Stéfano, que por cierto ha realizado su primer acto como presidente de honor del club. Então, depois da Euro, o Figo desembarcou na Espanha, só que dessa vez foi em Madrid, para defender as cores do clube merengue, que pagou cerca de 60 milhões de euros por ele. Se a gente for contextualizar para os padrões da época, isso era um caminhão de dinheiro, e não à toa foi a transferência mais cara da história até então. Isso sem contar o salário astronômico oferecido ao atleta. Em 2018, o empresário do jogador na época entregou que o Figo assinou um contrato secreto com Florentino Pérez, que até então era só candidato à presidência do clube, dizendo que se o Florentino vencesse, ele iria jogar no Real, e caso mudasse de ideia, teria que pagar 35 milhões de euros do bolso ao Madrid. Depois de saber da possível transferência, o torcedor culé chegou a fazer ligações anônimas e ameaçar Figo e suas filhas de morte. Então o craque desistiu, mas aí já era tarde demais. Em seu primeiro El Clássico contra o Barcelona no Camp Nou, defendendo os blancos, o Figo recebeu vaias ensurdecedoras e jogou muito mal. Sí, la verdad que ha habido muchísimos jugadores que han pasado del Barça luego al Madrid, desde el Outlook, pero bueno, como esta es impresionante.
Ahí vemos a Luis. Lo tiró muy cerrado, se envenenó mucho, no iba con mucha fuerza, pero sí que se podía haber complicado. Bueno, pues, señoras y señores, chapó para Carlos Puyol. Ahí le tienen, espléndido Carlos Puyol, pidiendo calma al público, pidiendo calma. Desesperado Carlos Puyol. Além do mais, o português disse não se sentir reconhecido no Barça. No entanto, a temporada 2000-2001 do português foi fantástica no sentido futebolístico e de nível de atuação. Ele jogou 50 jogos, fez 14 gols e deu 27 assistências. O Figo ganhou seu terceiro título espanhol e o primeiro com a camisa do Real, e esse foi o único título coletivo. E depois de bater na trave em 2000, em 2001, o Figo foi finalmente eleito o melhor jogador do mundo do planeta pela FIFA. O time galáctico do Real começava a se formar, primeiro o Figo, depois chegou o Zidane. Na temporada 2001-2002, os merengues ganharam a Supercopa da Espanha e o título mais cobiçado do clube, a Grande Liga dos Campeões, na qual o Figo foi muito bem e ajudou o clube na conquista, a primeira da sua carreira. Os números da temporada foram 47 partidas, 11 gols e 17 assistências. Na Copa do Mundo de 2002, primeira da carreira do craque já aos 30 anos, Portugal foi mal demais, decepcionou a todos. Venceu a Polônia, mas perdeu para os Estados Unidos e Coreia do Sul e voltou para casa mais cedo. Na temporada 2002-2003, o Real ganhou a Supercopa da UEFA e o Campeonato Espanhol. Em dezembro de 2002, o clube bateu o Olímpia do Paraguai por 2-0 e faturou o torneio Intercontinental, mais conhecido como Mundial de Clubes. Nessa temporada, o Figo entrou em campo em 51 jogos, marcou 12 gols e deu 19 assistências. Depois do Ronaldo Fenômeno, a bola da vez, na temporada 2003-2004, foi o inglês David Beckham. Estava formado o bonde galáctico, mas nessa temporada eles só conseguiram ganhar um título, a Supercopa da Espanha. A expectativa estava na Champions, porém o Real caiu logo nas quartas, e no Campeonato Espanhol amargou um péssimo quarto lugar. O craque português disputou 54 jogos, anotou 13 gols e distribuiu 17 assistências. Vocês vão ver agora, que vocês deviam estar ouvindo, ou vocês têm conhecimento pela televisão, ou por pessoas que falam com vocês, da beleza que está daqui ao Estádio da Luz, da beleza que está o mundo português. Gente, é de arrepiar. Eu tenho conversado com vocês um pouco assim, uma outra coisinha, e vejo tranquilidade. Quero que vocês sintam essa tranquilidade no sangue, uma vibração que vocês vêm tendo desde o início dos jogos, uma performance, não deixando o adversário crescer, saída de bola deles e você já com o bote e pega e põe, ixi Maria, os caras já do outro lado dizem, opa, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês tenham ambiente, eu quero que vocês tenham amizade. Quando ontem vocês receberam embaixo da porta uma pequena mensagem que se a gente não tiver qualidade, vamos saber cair de pé. Jogando em casa, a nação portuguesa tinha muita esperança no título da seleção, pois essa era uma das melhores, se não a melhor geração que o país já teve. Contava com o próprio Figo, Rui Costa, Deco e o jovem Cristiano Ronaldo, além do ótimo goleiro Ricardo. Todos eles comandados por Luiz Felipe Scolari. E eles foram avançando até chegar à grande decisão contra a zebra Grécia. Portugal foi melhor, atacou muito mais, porém tomou um gol dos gregos e perdeu por 1-0. O golpe foi muito duro para a torcida e os jogadores, tanto que depois dessa final, o Figo anunciou sua aposentadoria da seleção. Entretanto, voltou atrás na escolha e ajudou Portugal a se classificar para o Mundial de 2006 na Alemanha. A temporada 2004-2005 foi um fracasso no quesito conquistas. O time estrelado não conseguiu ganhar títulos, e essa foi a temporada de despedida do português do clube espanhol. Depois de 5 anos vestindo a camisa do Real, foram 245 partidas, 57 gols, 93 assistências e 7 taças. No Mundial de 2006, Portugal jogou muito bem, avançou até chegar à semifinal, depois de bater Inglaterra e Holanda, mas se viu mais uma vez diante dos carrascos franceses. E mais uma vez, o amigo Zizou foi uma pedra na chuteira do Figo. Derrota por 1-0 e eliminação. Na decisão do terceiro lugar, derrota por 3-1 para a Alemanha, um histórico quarto lugar conquistado. Essa foi a despedida do Figo com a camisa lusitana. Sendo assim, entre 1991 e 2006, ele jogou 127 partidas, marcou 32 gols,
deu 23 assistências e não ganhou nenhum título oficial. De 2005 a 2009, o Figo defendeu as cores da Inter de Milão. Nos 2 primeiros anos, ele ainda conseguiu manter um número bacana de partidas, sendo titular na maioria delas. Mas nas 2 últimas temporadas, ele começou a se machucar com certa frequência, não tendo uma sequência e perdendo espaço no time. Ainda mais com a ascensão de jovens como Ibrahimovic e Adriano. O Luiz Figo ganhou 4 vezes o Scudetto de forma consecutiva. Foi 1 vez campeão da Copa Itália e 3 vezes campeão da Supercopa da Itália. Sua última partida foi contra a Atalanta no San Siro. Levantam-se os companheiros de equipa, levanta-se a placa para a saída de cena a 2 minutos do intervalo. Sai dos relevados um dos números 7 mais conhecidos do futebol mundial. Aos 36 anos, Luiz Figo diz adeus a uma carreira de 14, sempre jogada em alto nível contra o Atalanta. Na última jornada do Calcio, no último jogo, o português foi capitão. O sueco Ibrahimovic foi o primeiro a despedir-se de Figo como futebolista. Seguiram-se muitos outros, a emoção também tomou conta das bancadas. Do banco saltou José Mourinho, o responsável por atrasar em 1 ano o adeus de Figo ao futebol. Foi a pedido do treinador que Figo jogou mais esta época, por isso e por muito mais Mourinho entrou no relevado para também ele abraçar o primeiro bola de ouro do século XXI. Todos, até os adversários, quiseram cumprimentar Luiz Figo numa substituição que demorou 2 minutos. Ao todo, com a camisa da Internazionale, ele jogou 140 jogos, fez 11 gols, deu 29 assistências e ganhou 8 canecos. Sendo assim, atuando por esses 4 clubes ao longo de 20 anos de uma bela carreira, o Figo entrou em campo 803 vezes, anotou 136 gols, deu 208 assistências e conquistou 23 títulos. Um craque, um jogador clássico, uma lenda. Grande jogador foi o Luiz Figo. Comenta aí o que você achou dessa saída conturbada dele do Barça direto ao Real. E deixa sua curtida aí caso tenha gostado, além de ver os outros vídeos do canal. A única coisa que eu peço em troca da produção desse conteúdo monstro que você não vê em lugar nenhum é que compartilhe o canal com amigos e familiares. Vai estar ajudando pra caramba a crescer. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!